aquilo que o Senhor preparou para cada um que chegou aqui nesse local. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, ó Pai. Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você que está aqui, seja com você que está em casa, seja com você quando estiver assistindo esta gravação. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, onde quer que você esteja, no momento em que você estiver. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Quero convidar você a ler a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 27. Graças a Deus por estarmos juntos, reunidos em torno da palavra do Senhor. Muito bom ver os irmãos. Muito bom estarmos aqui. Marcos capítulo 8, verso 27 diz: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Amém? Jesus os advertiu que não falassem a ninguém ao seu respeito. Meus queridos, nós estamos lendo um texto que também está registrado em mais dois evangelhos, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, o Evangelho de Lucas, capítulo 9. E aqui Jesus está em uma de suas pequenas missões, rápidas missões, que ele fazia a partir da base que ele estabeleceu na Galileia. Se você observar os textos anteriores, capítulos anteriores, você vai perceber que Jesus inicia o seu ministério na região desprezada da Galileia. E é naquela região desprezada, considerada mestiça, considerada impura, é naquele lugar esquecido por Jerusalém e pelo resto da Judéia, é naquele lugar que Jesus começa o seu ministério e ele faz grandes milagres. Coisas sobrenaturais acontecem naquela região escolhida por Jesus, região da Galileia. E aí se cumpre a palavra do profeta. Aquele povo que estava numa região esquecida, escura, viu uma grande luz. Mas a partir desta base que Jesus estabeleceu na Galileia, ele faz incursões rápidas, pequenas missões com os seus discípulos, porque Jesus manifestava o desejo de pregar e anunciar o reino de Deus a outras aldeias, a outras cidades vizinhas àquela região. Ele expressou mais de uma vez dizendo: é necessário também anunciar as boas obras nas outras cidades circunvizinhas. Jesus tinha esse desejo de, a partir daquela região, fazer missões rápidas com seus discípulos, treinando os seus discípulos, dando experiência aos seus discípulos e, ao mesmo tempo, fazendo com que o reino de Deus se espalhasse, a proclamação do reino de Deus se espalhasse em cidades tão importantes. Aqui, Jesus está em viagem, numa dessas pequenas missões. Na verdade, a última, a quarta e última missão antes de Jesus se mudar para Jerusalém, ou antes de Jesus ir para o restante da Judéia. A quarta e última missão é chegar às cidades próximas a Cesareia de Filipe. Uma região importante, no pé do Monte Hermon, uma cidade que antes se chamava Banias e depois foi batizada como Cesareia de Filipe, porque naquela época do domínio de Roma, os governantes colocados por Roma para ser seus fantoches, como Herodes e como o filho dele, Filipe, faziam questão de batizar as cidades, grandes cidades, com o nome de Cesareia, para assim homenagearem a César e ao mesmo tempo a si mesmo. Daí o nome da cidade, Cesareia de Filipe. Muito parecido com o que nós vemos ao longo da história, quando
os menores encontram formas e meios de bajular os que estão no poder, encontram formas e meios de homenagear os que estão no poder, de elogiar os que estão no poder, não importa quem esteja no poder, nem como esteja no poder. Já naquela época isso estava muito presente. O governante fantoche Herodes e o governante fantoche Filipe, seu filho, estava batizando cidades em homenagem a César para alcançar de Roma as graças que ele queria e ao mesmo tempo homenagear a si mesmo. Mas o importante aqui é que Jesus está indo nessa direção. Era uma importante cidade. Tinha o mesmo nome da outra cidade, Cesareia Marítima, outra grande cidade que Jesus viria depois. Essas duas Cesareias eram cidades de grande movimentação e muitas aldeias se formavam ao redor delas. Jesus queria realmente chegar nessas aldeias, nesses povoados. E ele está a caminho. O Evangelho de Marcos diz que no caminho Jesus pergunta aos seus discípulos. O Evangelho de Mateus também diz que quando eles estão chegando já próximo a Cesareia. E Lucas acrescenta uma coisa interessante, ele diz que eles param para orar. Ao que parece, todos os três evangelhos, como eles são sinóticos e eles trazem a mesma visão da narrativa de Jesus, eles se complementam e eles trazem informações que nos dão um cenário. Jesus estava a caminho, ele já estava chegando próximo a Cesareia e ele resolve fazer uma pausa para a oração. Eles oram. Jesus ora com os seus discípulos. E é nesse momento oportuno que Jesus faz a seguinte pergunta: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem sou eu para as pessoas? Quem sou eu para aqueles que ouviram a minha pregação? Jesus faz essa pergunta e a gente fica ao mesmo tempo analisando. Qual é o propósito de Jesus com essa pergunta? Será que Jesus queria avaliar a sua popularidade? Será que Jesus não tinha segurança de quem ele era e precisava ouvir o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele? Será que Jesus estava preocupado com o que as pessoas diziam a respeito dele? Percebemos aqui que Jesus faz essa pergunta não porque ele quisesse realmente, ou que essa informação fosse crucial para estabelecer o planejamento do seu ministério, o planejamento do seu marketing, como diria-se hoje. Jesus não faz essa pergunta porque isso seja relevante nesse sentido. Jesus faz essa pergunta porque Jesus entende que os seus discípulos estavam em uma cultura. Jesus faz essa pergunta porque ele entende que os seus discípulos também eram influenciados pelo meio. E aqui tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Nós somos influenciados pelo meio. Nós costumamos dizer, ninguém me influencia, principalmente quando a gente é jovem, adolescente, né? Não, eu não vou pela cabeça de ninguém, eu tenho minhas opiniões próprias, ninguém me influencia. A gente costuma dizer isso. Mas a verdade é que nós estamos dentro de uma cultura. Nós somos um ser biopsicossocial. O que quer dizer isso? Temos influências biológicas, fisiológicas, influenciam no nosso comportamento. Temos influências psíquicas, aquilo que está na nossa mente, as nossas crenças, valores, nossas emoções influenciam no nosso comportamento. E somos um ser social, porque vivemos, nascemos, crescemos em sociedade. E a sociedade tem influência, sim, na formação do nosso caráter. Não há ninguém que possa dizer que é isento da cultura onde vive. Não há ninguém que possa dizer que, de certa forma, não seja produto do meio. A grande verdade é que somos influenciados, sim, pela nossa cultura, pela nossa civilização, pela nossa etnia. Jesus sabia que os seus discípulos eram influenciados pela sua cultura. Por isso que Jesus pergunta, porque esta pergunta serviria para que os discípulos pudessem se olhar no espelho, para que os discípulos pudessem ser confrontados nas suas crenças, nas suas percepções a respeito de Jesus. Por isso Jesus faz essa pergunta. Jesus estava colocando à prova a cultura dos seus discípulos. Aqueles homens representavam aquele povo. Homens que Jesus tinha chamado de várias classes diferentes, pescadores, coletores de impostos, pessoas simples,
da sociedade, mas também pessoas de outras culturas, de outras classes sociais. Além disso, além dos discípulos, muitas pessoas seguiam a Jesus de perto, e essas pessoas eram de várias classes sociais. Inclusive a Bíblia registra pessoas que tinham poder aquisitivo, pessoas da classe sacerdotal, por exemplo, pessoas que tinham influência com Roma. Muitas pessoas seguiam a Jesus de perto. Esses homens aqui representavam o povo de Israel, as vozes do povo. Jesus queria saber até que ponto as vozes do povo, as vozes da sociedade, a cultura da época estava influenciando os seus discípulos. E mais, Jesus queria confrontar os seus discípulos, dar a oportunidade para que eles pudessem confrontar aquilo que eles têm ouvido, aquilo que os influenciou e agora o que está diante deles. Quem está com eles, quem convive com eles no dia a dia. Este era o objetivo certamente de Jesus, fazer essa pergunta. E eu queria aqui propor a derrubada de 4 falácias no mundo atual. Eu queria que a gente pudesse, através da palavra de Deus, fazer a destruição. Esse é o meu objetivo. Destruir 4 falácias do mundo atual, baseados na revelação que os discípulos têm de Jesus aqui, nesse momento. No meio dessa viagem para Cesareia, no meio dessa pausa para a oração, Jesus certamente destrói pelo menos 4 falácias da atualidade hoje. O que é uma falácia? Em filosofia, falácia é um argumento que tem a aparência de estar correto. Um argumento sedutor que tem a aparência de verdade. Um argumento que parece dizer algo que faz sentido. Um argumento capaz de convencer sem necessariamente ser real. Isto é uma falácia, um sofisma. E o primeiro que eu gostaria de destruir, a primeira falácia que eu gostaria de destruir é esta: as várias versões limitantes sobre Jesus, ou limitadoras sobre Jesus. Nos outros evangelhos, na resposta dos discípulos entrou: olha, o povo acredita que você pode ser João Batista, o povo acredita que você pode ser Elias, o povo acredita que você pode ser um dos profetas. Esta resposta estava baseada justamente na cultura de Israel. Na cultura de Israel, os profetas eram porta-vozes de Deus. Então, a resposta do povo não está totalmente errada, porque ela reflete a cultura israelita. Era um grande profeta que havia se levantado em Israel. E eles acreditavam literalmente que Elias poderia ressuscitar. Ou que João Batista, que era mais recente, poderia ter ressuscitado e continuado a sua pregação, o seu ministério. Ou ele poderia ser um dos outros profetas, grandes profetas, como Samuel, como Amós, como Ezequiel, e tantos outros profetas do Velho Testamento, importantes. A resposta do povo reflete a sua crença. Ele deve ser um dos profetas antigos. Elias tinha acabado de impactar o povo, talvez o último profeta, na verdade, a impactar o povo, trazendo e chamando para o arrependimento. Depois João Batista, mais perto de Jesus, com um ministério parecido com o de Elias. Jesus chegou a dizer que ele agia como se fosse Elias, porque também chamava o povo para um arrependimento numa época de apostasia terrível, como a época de Elias. Jeremias foi o profeta do cativeiro, que profetizou o cativeiro, viveu as dores do povo no cativeiro e também profetizou a esperança do retorno, da libertação do cativeiro. Certamente essas pessoas eram arquétipos, ou seja, eram modelos para Israel. Eram modelos e eles vinham na lembrança das pessoas quando se referiam a quem é Jesus, deve ser um deles. Quem é Jesus deve estar ligado ao ministério de um deles. Essa era a resposta mais óbvia. Recentemente, teve um teólogo aqui no Brasil que afirmou que Jesus foi um dos maiores revolucionários que existiu. E a defesa desse teólogo recente aqui no Brasil era de que Jesus foi um teólogo, melhor dizendo, Jesus foi um profeta, um pregador, mas ele foi muito mais do que isso, ou antes de tudo isso,
ele foi um grande revolucionário. Ele queria afirmar que o grande ministério de Jesus era ter sido um revolucionário. Um revolucionário que se opôs a Roma, ao poder de Roma. Um revolucionário que se opôs ao poder de Jerusalém, representado pelo poder da casta sacerdotal, o poder religioso de Jerusalém. E era alguém que se levantou ao lado dos pobres, defendendo uma causa social, uma justiça social, lutou pela justiça social. E este homem foi injustiçado. Esse homem, ele sofreu perseguição por Roma, ele foi acusado injustamente pelos sacerdotes e sofreu violência do Estado. Ele foi apenas um ativista social injustiçado, morto pelos opressores, por causa da sua preocupação com os pobres, ou por ter se colocado ao lado das classes oprimidas. Veja, é um argumento sedutor, porque ele se encaixa com muitas passagens em que Jesus fala a respeito dos pobres, em que Jesus critica os ricos, as classes dominantes que exploravam os pobres. Em muitos momentos, até mesmo quando alguém veio falar com ele ou veio inquiri-lo, ele disse: você saiu para ver a quem? A falar com quem? Aqueles que estão no palácio? Um homem vestido com vestes finas, isso ele falando também de João Batista, um homem vestido com vestes finas. Ora, os que se vestem com vestes finas estão no palácio. Jesus muitas vezes foi duro com as classes sacerdotais que detinham o poder religioso por causa da sua hipocrisia. Jesus muitas vezes se colocou aos lados dos pobres. Jesus disse até que eles seriam bem-aventurados. Eu sei que há também uma conotação aqui que se refere à expressão de alguém que é humilde de espírito. Sim, mas é bem verdade que Jesus estava se dirigindo a pessoas paupérrimas naquele momento que ele estava falando no Sermão do Monte. Isso é claro, é evidente. É evidente que Jesus colocou também que nós não poderíamos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Jesus nos advertiu do perigo de servir as riquezas. Jesus nos disse quanto é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sim, Jesus esteve ao lado dos pobres. Sim, um pouco antes desse momento do qual nós estamos falando aqui, ele multiplicou os pães pela segunda vez e alimentou mais 4.000 pessoas. E a motivação dele ter feito isso é olhar para aquela multidão, ter compaixão deles, ver a sua necessidade material, e ficar preocupado de que eles voltassem para as aldeias e de fome desfalecessem no caminho. Não se engane, irmãos, naquela época alguém, ainda hoje em muitos lugares do Oriente, mas naquela época, alguém que estava sob o domínio de Roma e que estava nas últimas classes sociais de Israel, passava muita fome e muita necessidade. A vida era difícil, era duríssima. A vida era duríssima. Era muito difícil. Jesus se compadece daquelas pessoas. Sim, tudo isso é verdade. Jesus olha para os pobres. Jesus se preocupa com os pobres. Mas ele falou a pobres, ele falou a ricos, ele falou a todas as pessoas. O evangelho era para todas as pessoas. Sim, ele se preocupou com os pobres. Mas não foi o poder de Roma que matou Jesus. Não foram os ardis da casta sacerdotal que matou Jesus. Não foi a injustiça do Estado que matou Jesus. Deixe-me dizer, quem foi que matou Jesus? Ele disse, no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida de mim. Eu mesmo a dou espontaneamente. Tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la de volta. Esta ordem recebi do meu Pai. Não foi o poder de Roma que matou Jesus. Foi o plano de salvação. Foram os meus pecados e os seus pecados que mataram Jesus. Foram os pecados de toda a humanidade que mataram Jesus. Não foi Roma que matou Jesus. Quando alguém disse: não vê as acusações que estão sobre você, você não vê o poder que eu tenho sobre você,
eu posso soltar você, eu posso executar você. Jesus disse, não se engane, nenhum poder você teria sobre mim, se do meu Pai não tivesse dado. Em outro momento, quando os discípulos, quando Pedro e os discípulos querem defender Jesus na espada, Jesus disse, você não acha que se o meu reino fosse desse mundo, eu não pediria ao Pai que mandasse os meus servos para lutarem comigo, para batalharem por mim? O meu reino não é deste mundo. Jesus não foi morto por Roma e pelo poder de Roma, porque o reino de Deus não é desse mundo, porque o reino de Jesus não é desse mundo. Profetas, filósofos, sábios, pensadores em busca de conhecimento, de virtude, do bem, do sentido da existência, todas essas pessoas, elas buscaram entender qual o propósito da vida, todas essas pessoas ensinaram aquilo que era bom, todas essas pessoas tiveram a proposição de um caminho para a felicidade ou para chegar até Deus, todas essas pessoas. Sim, há sabedoria nas palavras de Cristo, há sabedoria sim, há profecia nas palavras de Cristo, portanto Jesus era um sábio sim. Em certo sentido, Jesus era um filósofo, sim, porque Jesus tratava da existência, Jesus tratava sobre o sentido da vida, Jesus tratava sobre o transcendente, sobre como viver bem, como se relacionar bem, tudo isso. Jesus foi um profeta, sim, há muitas profecias na voz de Jesus, existem muitas profecias. Por falar nisso, não sei se você tem percebido, que nos dias de hoje estamos vivendo dessas profecias, ou vivendo estas profecias. Abra os seus olhos. Jesus disse que muitas coisas aconteceriam, que muitas coisas ocorreriam em várias partes do mundo. As coisas estão acontecendo. Sim, Jesus era um profeta também. Sim. Buda disse, Siddhartha Gautama disse, procure a verdade dentro de você. Confúcio disse, existem 3 caminhos para a sabedoria. O mais nobre, que é a meditação. O mais fácil, que é a imitação. E o da experiência, que é o mais difícil. Maomé disse que recebeu as revelações do caminho para Deus através do anjo Gabriel. Representando a filosofia, Aristóteles disse, a verdade está no mundo à nossa volta. Veja, todas essas pessoas falaram que há um caminho, todas essas pessoas falaram sobre verdade, mas nenhuma delas disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nenhuma dessas pessoas. Por isso, a primeira falácia que eu quero derrubar nesta noite é esta. Jesus não pode ser limitado a um sábio, a um profeta, a um filósofo, a um ativista social. Não se engane, não permita que essa falácia cegue os seus olhos para quem Jesus é. A revelação é contundente de Pedro, quando ele diz assim, tu és o Cristo. Ele está falando por todos os discípulos. Tu és o Cristo. O que Pedro estava tendo ali era a oportunidade de quebrar as vozes limitantes sobre Jesus. Quebrar as amarras limitantes da cultura onde ele nasceu e cresceu. E ter uma revelação que não veio do pensar humano, da sabedoria humana, da reflexão humana. Veja, não estou dizendo que essas coisas não são importantes ou que não são boas. Eu não estou desprezando essas coisas. O que eu estou dizendo é que a revelação que Pedro teve foi além da razão humana. Porque Jesus, lá em Mateus, revelou isto dizendo, você é feliz, Pedro, filho de Jonas, porque isto que você disse não veio da sua reflexão. Porque isto que você disse não veio da filosofia oriental hebraica, nem da grega, nem da romana. Isto que você disse veio do meu Pai, veio do céu. Você teve uma revelação a partir do Espírito do meu Pai. Você é bem-aventurado, Pedro. Aqui
através da palavra de Deus, nós estamos derrubando este sofisma, essa falácia que limita ou faz você ver Jesus apenas como alguém importante na história. Apenas como alguém que teve influência sobre o mundo ocidental. Apenas alguém que deixou seguidores. Apenas alguém que foi sábio ou que refletiu a respeito da vida. Deixe-me deixar mais claro qual é a revelação de Jesus, ou quem é Jesus para você. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, Paulo escrevendo disse: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam governos, sejam poderes ou autoridades. Este é Jesus. Este é Jesus. É este Jesus que essa falácia tenta encobrir. E sabe por quê? Sabe por que ela tenta encobrir? Porque Jesus não disse há um caminho. Porque Jesus não disse há uma verdade. Essa falácia, ela tenta encobrir o verdadeiro Cristo dos seus olhos, porque ele disse: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa falácia tenta encobrir dos seus olhos que Jesus, ele é Criador, Senhor, e ele é Salvador. Ele é Criador, Senhor, e é o único capaz de resgatar você. É o único capaz de lhe trazer verdadeira esperança. É o único capaz de trazer você à vida. Ele disse também: eu sou a vida. Se alguém está em mim, tem a vida. Ele não disse há uma vida lá fora, há uma verdade lá fora. A verdade está na observância da vida. Não, ele disse: eu sou essa vida. É como se Jesus estivesse dizendo: olhe para todas as coisas que existem. Olhe para todas as coisas que existem. A verdade que você vai compreender olhando para todas as coisas que existem, não é que há uma verdade abstrata lá como Aristóteles estava perseguindo, buscando. Quando você olhar para todas as coisas que existem, a verdade que você vai entender é que todas essas coisas existem porque Ele existe antes de todas elas. Essa é a verdade. Eu quero derrubar a segunda falácia nessa noite, no nome dEle, no nome de Jesus. As pessoas dizem: todos os caminhos levam a Deus. A falácia que o mundo tem colocado é esta: todos os caminhos levam a Deus. Veja, Jesus não estava dizendo eu sou um caminho. Ele estava dizendo eu sou o caminho. Toda religião é uma tentativa. E quando, não me entenda mal, quando eu falo aqui sobre religião, eu não quero necessariamente depreciar a religião, o termo religião. Aliás, está muito na moda. Mas eu não quero depreciar o termo religião. Eu quero entender em certa medida o valor da religião. Porque a religião é um sistema de trocas, onde eu me relaciono com um ser superior e anterior, ou seres superiores e anteriores, depende da vertente religiosa de que estamos falando, mas eu estou falando de um conceito geral de religião. É relacionar-se com um ser anterior e superior, e através de um sistema de trocas, eu posso ser favorecido por ele e evitar receber o seu castigo. Isto é religião. Isto é o conceito geral, histórico, antropológico de religião, e este conceito está presente no homem desde que ele surgiu na face da terra. Isso, o que eu vou dizer agora é uma comprovação científica. Uma constatação científica, arqueológica, antropológica. Não existe, até hoje, não existe nenhum povo descoberto pela arqueologia e estudado pela história, nenhum povo, até hoje, que não tivesse seu sistema de religião, seu sistema religioso, que não tivesse relação com o transcendente. Até os povos mais primitivos que você possa imaginar, tinham os seus rituais de religião.
os seus rituais de relação com o transcendente, com o divino, com o que está além, ou na linguagem filosófica, o não outro. Todos eles tinham. Isso está dentro do homem. Isso está no coração do homem. Isto está na essência do homem. Porque, embora possamos partilhar com os animais diversas características, como a necessidade de abrigo, de alimento, de sobrevivência, de reprodução, existe uma coisa especial no homem, não compartilhado com os animais, ou não partilhado pelos animais. A necessidade de sentido. E como isso é forte dentro de nós. Já imaginou como isso é forte dentro de nós? A necessidade de sentido. Porque você pode ter tudo. Você pode ter o seu alimento garantido, o seu vestir, o seu abrigo. Você pode ter mais, muito mais do que você precisa. Mas ainda assim, algo vai estar martelando na sua mente. Um pensamento vai estar sempre voltando na sua mente, nas suas reflexões. Você acabou de fazer uma boa refeição, está ali descansando, e vem aquele pensamento. O que acontecerá depois? O que acontece depois da nossa morte? Ou mais ainda aprofundado, qual o sentido da vida, hein? Para que a gente existe, hein? Por que levantar todos os dias, trabalhar, comer? Qual o sentido disso? O único animal que faz esses questionamentos é aquele que possui essa racionalidade suficiente para isso. E ao mesmo tempo que isto é algo do homem, do ser humano, específico dele, e não compartilhado pelos animais, isso é algo que traz muita angústia. Porque ele é o único animal que tem consciência de que existe, mas não tem certeza de qual é o sentido da sua existência e nem do que virá depois. Isso é angustiante para nós, é a angústia da existência. Somos assim. Somos assim. E a religião responde a isso. É por isso que ela está com o homem desde que ele começou a andar sobre a terra. Ela responde a isso. Ela tenta responder, na verdade, a isso. Então a religião é esse sistema de trocas, é essa busca. Eu costumo dizer que a religião, toda ela, todo o ismo que você acrescentar, todo ismo, pegue essa terminação e acrescenta qualquer sistema de crenças, islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo, o ismo que você imaginar, busca dar essa resposta. Portanto, eu diria que toda religião é uma tentativa. Eu não posso culpar o ser humano, a humanidade, de tentar, de querer respostas. Toda religião é uma tentativa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Toda religião é uma tentativa, mas o Evangelho tem a resposta. A resposta para essa angústia, a resposta para esse sentido da vida, a resposta para essa angústia existencial, de por que existir, por que viver. Você já se perguntou disso? O Evangelho tem a resposta. Ele disse, a resposta é para que vocês venham a mim. Por isso ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Imagine aí, o universo todinho não cabe à presença de Deus. Ele é maior do que todo o universo. Ele está para além do universo, mas existe alguém que pode se relacionar com você, representando o Pai diretamente, porque Ele é a própria essência do Pai. Ele nasceu do próprio Pai, Ele é a própria essência, portanto Deus nasceu de si mesmo. E Ele está dizendo, venham a mim, venham a mim. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, venham a mim. A resposta para a angústia existencial é essa, há um caminho, um único caminho. Eu entendo o valor da religião, todas as religiões. Você está me ouvindo aqui por essa transmissão? Eu entendo o valor de todas as religiões. Todas elas têm um valor. Mas não caia na falácia. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Há um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, porque naquela época as estradas do Império Romano eram construídas para dar em Roma. Era uma maneira de Roma controlar todas as nações subjugadas. Todos os caminhos um dia levaram a Roma, mas não se engane.
Não são tantos os caminhos que levam a Deus. Há um caminho que leva a Deus. Toda religião é uma tentativa. Ele é a resposta. Jesus é a resposta para a sua tentativa. Você tentou em várias crenças, em várias religiões. Jesus é a resposta. Ele disse, olhe para mim, eu sou a resposta. Sim, Ele é a resposta para nós que estamos aqui. Ele é a resposta para a religião evangélica. Ele é a resposta para todas as outras religiões. Ele é a resposta. O Evangelho está acima de todas as tentativas. Terceira falácia que eu quero quebrar também em nome de Jesus. Aqui diz, ou apresenta Jesus apenas como um cordeiro. E é verdade que Ele é um cordeiro de Deus. Manso, humilde. Ele diz, aprendei de mim que sou manso. Ele disse, aprendam de mim que sou manso e sou humilde de coração. É verdade. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu mesmo não o conhecia, mas quando eu vi o Espírito descer sobre ele, eu sei, é ele. Eis aí o cordeiro de Deus. Lá em Apocalipse também ele aparece na figura do cordeiro que está sangrando, degolado. Na simbologia do Apocalipse. Ele é realmente o cordeiro de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ao mesmo tempo que a Bíblia revela Jesus como cordeiro de Deus, entenda, a Bíblia também revela como Jesus, o leão de Judá. Ele é cordeiro e ele é leão. E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma falácia no mundo de um Jesus construído, totalmente diferente do Jesus revelado nas Escrituras. Um Jesus construído, o Jesus paz e amor, o Jesus beleza pura, em que você pode viver como você quiser. Jesus não está preocupado com o seu modo de vida. Jesus não está preocupado com seus pecados. Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus foi o sábio que veio pregar o amor. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não faz acordo com nenhum dos nossos pecados. Ele disse para aquela mulher, depois de livrá-la daquele apedrejamento, daquela condenação, ele em particular com aquela mulher, lhe pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ficou alguém? Alguém te acusa? Não, Senhor, nenhum. Você acha que Jesus despediu aquela mulher assim? Terminou o diálogo aí? Não. Ele disse, vá, siga seu caminho, mas não viva mais essa vida de pecado. Ele disse para aquele homem, quando ele fez aquela cura, ele disse, olha, aquele homem cego, ele disse, olha, tenha cuidado para que coisa pior não venha te acontecer. Ou seja, Jesus estava advertindo aquele homem, mas se você continuar na vida de pecado, coisas piores podem acontecer a você. Porque sim, queridos, o pecado tem consequências. Porque sim, o pecado traz consequências. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, porque o salário do pecado, veja, salário é resultado, é pagamento de quê? Do pecado. Daquilo que é minha responsabilidade, daquilo que é sua responsabilidade. Tem consequência. Tem pagamento, mas o dom gratuito de Deus, veja, dom é aquilo que eu recebo sem merecimento. O pecado é merecimento, o dom é sem merecimento, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas não se engane, o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, ele disse, não se engane, tudo aquilo que o homem ceifar, aquilo que ele ceifar, ele vai colher. Se você ceifa na carne, na vontade da carne, você vai colher na carne. Jesus não faz acordo com os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tem um jugo suave. Mas ele disse, olha, não tenta tirar o argueiro do olho do teu irmão com essa trave que está aí dentro do teu olho. Jesus faz esse exagero, esse exagero intencional para dizer, olha, o pecado dele não é menor do que o seu pecado, não é diferente do seu pecado. A grande questão é que hoje parece que as pessoas estabelecem categorias de pecado. E este pecado é abominável para a sociedade, mas esse aqui é aceito, é compreensível.
Então eu sou rápido em condenar o outro. Você que faz isso, pratica isso, e as pessoas adoram dizer isso, né? Você está no inferno. Como se alguém tivesse a condição de determinar o futuro de outra pessoa a partir da sua condição atual. Como se alguém pudesse fazer isso. Como se eu tivesse onisciência para fazer isso. As pessoas costumam dizer, se você continuar fazendo isso, você está no inferno. Você está no inferno com esse pecado. Como se o meu pecado fosse diferente para Deus, tivesse consequências diferentes do pecado do outro. Como se Jesus catalogasse tipos de pecado. Alguns que são aceitos, outros não. As pessoas costumam muito citar o que Paulo escreveu aos romanos, aquela lista, né, que Paulo escreve aos romanos sobre os pecados, sobre aquelas pessoas que não entrarão no reino dos céus, mas se esquecem de ler toda a lista. Eles gostam dos versículos finais, mas eles não leem toda a lista. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Jesus não faz escolha de pecados, acepção de pecados. E sim, Jesus está interessado em você da forma como você está. Sim, é verdade. Sim, é verdade que Ele é o Cordeiro de Deus que se sacrifica. É verdade. Mas também é verdade que Jesus se importa com a sua vida espiritual. Também é verdade que o pecado não é algo aceito por Jesus, tolerado por Jesus. E as pessoas confundem muito isso, mas Ele estava no meio, Ele andava no meio das meretrizes. Ele estava entre os publicanos. Ele comia com pessoas pecadoras, e aliás, esta era a grande crítica dos fariseus. Como é que esse homem, ele anda com esse tipo de gente, ele permite que uma pessoa dessa lhe toque? Novamente aí a seleção de pecados, né? O meu permite que Jesus me toque, mas o do outro, não. Mais uma vez. Como é que Jesus permite essas coisas? Como é que ele anda com essas pessoas? Sim, ele andava. Sabe por quê? Porque ele tinha interesse no pecador. Ele tem interesse nessas pessoas. Ele disse, eu não vim chamar aqueles que se acham justos para o arrependimento. Eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Não são os sãos que precisam do médico, são os doentes que precisam do médico. Isso tudo é verdade. É por isso que Jesus andava no meio daquelas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não houve ninguém que tivesse um encontro real com Jesus e saísse da mesma maneira. Não houve ninguém que tivesse um encontro real com Jesus e não tivesse os seus pecados confrontados. Não existe evangelho sem confronto de pecado. Não existe evangelho sem a afirmação da minha condição pecadora. Não existe evangelho sem entender a grande gravidade da nossa situação sem Deus. Paulo disse, como escaparemos nós? Veja, aqui está falando Paulo, o apóstolo, um homem convertido, usado por Deus, um homem que dedicou toda a sua vida à expansão do Evangelho, que sofreu para o Evangelho. Veja, ele está aqui dizendo, como escaparemos nós? Ele está se incluindo, percebe? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Há um perigo real que nos ronda, que está dentro de nós, e ele chama-se pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele é o leão de Judá que virá julgar o mundo. Não se engane. Não se engane. As maiores advertências que você encontra na narrativa dos evangelhos sobre condenação eterna, sobre resultado do pecado, sobre castigo, sobre o afastamento de Deus, sobre as consequências de viver uma vida longe de Deus, foram ditas pelo próprio Jesus. Faça uma pesquisa na sua Bíblia. Faça uma pesquisa no Evangelho. As maiores advertências sobre a condenação estavam nas palavras de Jesus. Foi Ele quem disse. A advertência de Jesus é proporcional ao seu grande amor. A gravidade da advertência de Jesus, ela é proporcional ao desejo que Ele tem de salvar o homem. Por isso Deus investiu tudo que Ele tinha, o seu Filho, a imagem exata do seu ser, para a salvação do homem. Eu quero derrubar a quarta falácia hoje, em nome de Jesus. Algumas pessoas dizem, tudo bem, Jesus é bacana, é legal, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já estou com Jesus no meu coração. Eu não preciso estar congregado em lugar nenhum.
não preciso viver em comunidade, eu não preciso viver em igreja, porque as comunidades estão cheias de pessoas hipócritas, porque as igrejas estão cheias de pecadores, porque as igrejas estão cheias de pessoas que não vivem aquilo que afirmam viver, que não vivem o Evangelho de Jesus, ou que fazem muitas vezes até o contrário do que Jesus disse. Tudo bem, vamos pensar sobre isso. Existem pessoas hipócritas, sim. Entre os discípulos de Jesus existia gente que vivia na hipocrisia, que vivia de olho na bolsa de dinheiro, que vivia com o coração dentro da ganância, servia a Mamon e não podia servir a Deus, e estava lá andando com Jesus. Sim, muitas pessoas que seguiam Jesus por interesse mesmo. Alguns até, quem sabe, por interesse político, sim, claro. No meio da igreja existem pecadores, nas comunidades cristãs existem pecadores, sim, até porque eu estou aqui, e se eu estou aqui já tem um pecador aqui, sou eu. Já tem um pecador. E se você está lá, você tem mais um pecador. É uma comunidade, sim, de pessoas que estão sujeitas à natureza do pecado. Sim, todas essas coisas são verdade, mas também é verdade que Jesus, quando falou estas coisas aqui, que nós tratamos no texto, também é verdade que quando Jesus recebeu a resposta de Pedro, representando a futura igreja, representando a futura grande comunidade dos salvos, e representando também os discípulos, eles estavam juntos. Jesus não chamou pessoas e tratou com pessoas individualmente. Por cada lugar que passou, ele tratou com pessoas individuais, grupos individuais. Não. Jesus foi alguém que tratou em comunidade. A vida de Jesus é uma vida em comunidade. A vida com Jesus é uma vida com comunidade. Quando ele disse, onde estiverem 2 ou 3 ou até mais reunidos no meu nome, estou no meio deles. Viver com Jesus é viver em comunidade. Viver com Jesus é viver suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Esta é a vontade de Deus. O autor de Hebreus disse, alerta, não deixem a sua congregação. Não deixe de estar reunidos, não deixe de se congregar. Quanto mais que vocês vão percebendo que aquele dia vem se aproximando, a vontade de Deus é que eu e você vivamos em comunidade. Essa é a vontade de Deus. Você quer viver sozinho? Será que por trás disso não está uma arrogância de ser autossuficiente? Um desejo narcisista de ser autossuficiente? Eu não preciso de ninguém. Eu busco a Deus em casa, eu sirvo a Deus em casa, eu estou muito bem, eu tenho a minha relação com Deus. Eu nem duvido disso. Mas o próprio apóstolo Tiago, que andou com Jesus, escreveu que nós precisávamos confessar as nossas culpas uns aos outros, que nós precisávamos orar uns pelos outros e assim sermos curados. Ele andou com Jesus. De onde você acha que ele tirou isso? De onde que você acha que ele tirou essa instrução? De Jesus. Jesus é alguém que se revela na comunidade, comunhão. Ninguém vive sozinho, ninguém é uma ilha. Quando Deus nos fez, na nossa natureza, Ele nos fez seres sociais. Sabe por quê? Porque Deus quer usar pessoas para abençoar você. Porque Deus quer usar pessoas para te levantar quando você estiver caído. Quando você estiver sem força. Quando você já estiver duvidando da providência de Deus. Quando você já estiver sem esperança. Deus vai usar uma pessoa para falar com você. E essa pessoa vai estar na sua comunidade, querido. Não é um anjo do céu que vai descer para falar com você, não. Isso pode até acontecer. Mas não é um anjo do céu que vai aparecer para você, não. As pessoas que geralmente dizem que tiveram contato com anjos do céu foi para anunciar outro evangelho. Esse é um caminho muito perigoso, por sinal. Não é um anjo do céu que vai descer, não. É alguém que Deus vai usar para abençoar a sua vida. E sabe por quê? Porque vai chegar o momento
em que Deus vai usar você para abençoar outra vida. Porque vai chegar o momento em que Deus vai usar você para levantar outra pessoa. Porque vai chegar o momento em que Deus vai usar a sua experiência para que outras pessoas sejam alcançadas por Ele. Porque vai chegar o momento em que Deus, através da tua oração, da tua intercessão, da tua palavra, da tua vida, vai restaurar outra pessoa. É difícil viver em comunidade? Tem espinhos no meio da comunidade? É muito mais difícil viver lá fora sozinho. É difícil estar em comunhão? É muito pior lá fora, acredite em mim. É muito pior lá fora. É muito pior viver sozinho, é muito pior estar sozinho. Isto é uma falácia. Não se deixe enganar por isso. Jesus estava reunido com os seus discípulos. Os discípulos estavam representando toda esta grande comunidade de pessoas que hoje em todo o mundo estão unidas por Jesus. Nós somos diferentes. É verdade. Temos formação diferente, viemos de um núcleo familiar diferente, até de cultura diferente, como um país grande como o nosso, regionalizado como o nosso, tudo é diferente de um lugar para o outro, isso é verdade, somos diferentes, mas tem uma coisa que nos une, o amor de Cristo derramado em nós. Isso nos une, por isso que a igreja é uma. Ela é diversidade, sim, ela é diversidade, mas ela é uma. A vontade de Deus é que você seja um com o corpo. Não dá para viver fora do corpo. Não tem como cortar isso aqui e jogar fora, ou deixar fora e isto aqui sobreviver. Ele vai degenerar. Ele vai se desfazer. Não dá para viver fora do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e você tem que viver no corpo, você tem que estar no corpo, não dá para ser só polegar, não dá para ser só pé, não dá para ser só mão, não dá. Paulo diz que assim, ajustado o corpo, juntas e medulas, ligados na cabeça que é Cristo, assim vivemos, assim somos um templo vivo de Deus, porque o templo vivo de Deus é justamente isso aqui, ó. Você aqui, e as pessoas que estão em casa também em comunhão, isso é o corpo, somos isto aqui, somos este corpo, não dá para viver longe disso, não se deixe enganar, não se deixe enganar pela falácia do mundo, dizendo que você pode viver sozinho, não, Deus quer que você viva em família, na família de Deus. Paulo diz que é a família que toma o nome de Cristo, é esta família que toma o nome de Cristo. Não se deixe cair por essa falácia. Eu queria finalizar justamente dizendo que as pessoas daquela época não puderam perceber na plenitude quem era Jesus. Pedro teve a revelação, mas as pessoas do povo não conseguiram perceber. Hoje também existem tantas versões de Jesus, tantas versões. Filósofo, poeta, ativista social, revolucionário, tanta coisa. Mais um profeta, é Isa no Islã, Isa, mais um profeta, Isa, um grande profeta. Tantas versões de Jesus. As pessoas não puderam perceber Jesus. Sabe por que as pessoas não puderam perceber Jesus na época dele? Sabe por que o povo dele não pôde perceber Jesus? Porque, embora as pessoas tivessem as escrituras ao seu alcance, todo israelita tinha as escrituras, era ensinado nas escrituras, todos eles não conseguiam enxergar Jesus nas escrituras. Eles não conseguiam ver os sinais que estavam descritos nas escrituras sobre o Messias e os sinais que Jesus estava fazendo. Eles não tiveram a condição de ligar as duas coisas. O que estava nas escrituras profetizado e os fatos que estavam acontecendo, eles não conseguiram ligar. E não conseguiram perceber Jesus. Meu querido, a mesma coisa é hoje. Sabe por que as pessoas estão caindo nessas falácias? Sabe por que as pessoas acreditam nessas falácias? Porque não estão conhecendo a palavra. Porque não estão buscando conhecer esta palavra. Porque se você conhecer esta palavra, se você buscar essa palavra e você disser, Deus me revela Jesus, quem Ele realmente é nesta palavra, você vai ligar os fatos,
às profecias, você vai ligar os fatos que nós estamos vivendo hoje, que nós vivemos em toda a história, ao que está descrito sobre Jesus. Você vai ver Jesus nas Escrituras. Você vai conhecer Jesus nas Escrituras. Se você se voltar para a palavra de Deus, se você reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, e aqui eu quero também dizer uma coisa, há uma verdadeira campanha para desacreditar a Bíblia como um livro histórico, cheio de erros, cheio de traduções erradas. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia é o conjunto de livros que tem o maior número de traduções e o maior número de versões a partir dos originais, e esses originais não se contradizem com essas versões. A Bíblia é o livro que tem o maior número de manuscritos preservados. Só o Novo Testamento, 25.000 manuscritos preservados, contra outras obras famosas da filosofia que tem 900, 700. A Bíblia é o livro que tem o maior número de documentos antigos preservados. Portanto, não caia nessa de dizer que a Bíblia é um livro histórico, cheio de erros. Não caia nessa também. Entenda que o Jesus da Bíblia vai se revelar para você. Se você abrir os olhos para as Escrituras hoje e dizer: Pai, Deus, seja lá como você chama o transcendente, me revela esse Jesus que está sendo dito nessa noite aqui. Você vai ver Jesus nessa noite. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós louvamos o Teu nome, porque, ó Pai amado, a revelação está aí, Senhor. O Senhor revelou-se ao mundo. O Senhor não está oculto, o Senhor não está escondido, o Senhor não é um mistério, mas é, ó Pai amado, alguém revelado ao mundo. O Senhor está, Pai amado, revelado ao mundo. O Senhor veio ao mundo como luz, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor se decidiu revelar-se. O Senhor optou, Senhor, por revelar-se, por se mostrar, Pai amado, a nós, Senhor, pecadores, necessitados de Ti, Senhor. Meu Deus, a minha oração nessa noite é que pelo Teu Espírito Santo, neste momento, o Senhor se revele a esta pessoa, pelo Espírito Santo de Deus, seja o Senhor revelado, e esta pessoa possa dizer: eu sei quem Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, se revela, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Palavra de Deus para os nossos corações. Você que se encontra aqui, você que se encontra em casa, quem é Jesus para você? Se você identificou que Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e quer fazer essa afirmação pública, você vai ter essa oportunidade de fazer isso. Eu sei que nós temos aqui, olhando hoje, né, a gente vê assim uma maioria das pessoas que a gente conhece, mas eu não sei, minha visão já não é mais a mesma. Se tem alguém aqui nesse espaço que ainda não fez a sua decisão e conseguiu perceber Jesus através da ministração da palavra, e você foi tocado por Ele e quer fazer a sua decisão hoje, faça isso hoje. Quer fazer a sua reconciliação, faça isso hoje. Se você está em casa, não sei em que condições, a gente não consegue mensurar como as pessoas se encontram em suas casas e a quantas pessoas estão ouvindo nesse momento. Nós não temos como mensurar isso, mas se você está em casa